Sejam bem-vindas mais uma semana. Aqui é o canal Fábia Diniz Quilting. Eu venho trazendo para vocês vídeos semanais, sempre trazendo alguma novidade para ajudar vocês a enriquecer ainda mais na hora de fazer o quilting livre, para escolher um padrão. Então eu tenho mostrado para vocês vários extensos. Todos esses extensos vocês vão encontrar lá na minha loja virtual. É só entrar no www.fabiadiniz.com, vai acessar a minha página inicial. Lá vocês vão ter todas as informações ao meu respeito. Então, vocês têm a aba de curso para poder entrar e ver os meus cursos. Vocês têm a aba da loja, né? Clicando ali na aba da loja, vocês vão direto para o meu site, para a minha loja virtual. E lá na loja tem vários produtos. Os meus produtos são todos relacionados ao quilting livre. E tem a aba de extenso. Então, na hora que vocês clicarem em extenso, vai abrir vários tipos, várias categorias de extenso. Então, a gente tem extenso de moldura, de bloco, de background, que é o preenchimento, os extensos de mandala e temos os extensos de canto. Então, para o vídeo de hoje, eu estou trazendo para vocês um desses extensos de canto. Porque muita gente, na hora de fazer o quilting, tem dúvida, consegue idealizar um barrado, mas tem dificuldade de o que fazer na hora de fazer a virada, de fazer o canto. Então, eu desenhei alguns extensos de canto justamente para isso, para vocês fazerem um canto diferenciado. E o mais legal do extenso de canto, que ele não serve somente para fazer o canto, né? Então, se eu tenho duas referências no meu trabalho, uma horizontal e uma vertical, se eu considerar cada um dos quadrantes e transferir o desenho do extenso, eu consigo fazer um centro. Então, se eu quero começar uma espécie de uma mandala, um centro de uma colcha, de uma toalha, eu desenho os quatro cantos, vou desenhando os quatro quadrantes com o extenso de canto. E ali eu já construo esse centro. Então, é mais um dos extensos, é uma categoria de extenso que é muito versátil, que a gente pode usar não somente para o canto, mas para fazer o centro. E também, se eu encaixar um extenso, uma vez o desenho, outra vez, eu consigo também fazer com ele um preenchimento. Então, para vocês verem, o extenso, a gente não olha somente o que está no desenho, a gente tem que olhar e ir no papel para entender que ali você pode extrair vários elementos e com ele você pode construir várias coisas. Então, para vocês verem, esse stencil de hoje, que é o CA0005, é um stencil que a gente meio que vai combinar com o vídeo da semana passada, que na semana passada, que se você assistiu, nós fizemos o bloco celta. Então, esse é um canto também que traz o design celta para combinar com o bloco da semana passada. E nele eu consigo não só fazer ele completo, eu consigo extrair elementos e construir coisas diferentes. Eu consigo construir com esse stencil um centro, eu consigo construir um barrado, eu consigo cantos e consigo também fazer um background. Então, eu vou explicar tudo isso para vocês passo a passo agora. Me acompanhem lá. Então, vamos lá começar. Esse, como eu falei para vocês, é um stencil que pertence à categoria dos stencils de canto. Então, muitas vezes a gente está e não fazendo um trabalho, tem uma borda e vocês têm dificuldade de saber o que colocar no canto. Então, esse é o CA005 e eu trouxe ele particularmente porque semana passada a gente fez um bloco que eu também trouxe aqui, que é inspirado nos desenhos celtas, né? Esse desenho que vai passando um por cima, outro por baixo e forma esse trançado bem bonito. Então, esse é um canto que combina muito. Então, se você estiver fazendo uma colcha e está usando esse bloco, esse seria um canto perfeito para vocês usarem. E, mais uma vez, uma grande vantagem que a gente tem do stencil de canto é que eu posso construir outras coisas, não só o canto. Então, se eu tenho essa parte aqui, se vocês observarem, eu tenho uma vertical, uma horizontal, eu formo o canto aqui, mas ao mesmo tempo eu posso ver isso como um quadrante. Então, se eu transfiro o desenho uma vez assim, eu venho novamente, transfiro ele para o lado de cá, olha, eu posso até juntar aqui ou deixar o espaço sempre esse mesmo espaço.
Eu tenho meia polegada aqui, eu deixo um espaço de meia polegada ou eu junto essas duas linhas e aí eu reproduzo um triângulo. Então, se eu quero fazer alguma coisa com metade do desenho, eu faço isso. Se eu traçar no meu tecido a vertical e a horizontal, eu posso transferir esse desenho também 4 vezes. Então, eu vou juntando aqui, junto mais uma vez aqui, e eu junto o centro da horizontal e da vertical, vai ser o centro do meu bloco, do meu trabalho, né? Eu alinho tudo bem certinho aqui nesse centro, e aí eu consigo criar um inteiro, um redondo, assim, vamos dizer assim, um centro. Então, às vezes eu quero fazer um trabalho em roll cloth, que é só um tecido único, e tô sem ideia de como começar. Então, eu posso juntar 4 vezes o desenho de um stencil de canto, construir esse centro e eu já tenho o centro. Então, pode ser o centro de uma colcha, o centro de uma toalha, né, o centro de um painel. E eu fazendo essa parte do centro, depois eu posso também voltar a usar o mesmo desenho para fazer aqui as bordas. Então, se eu tenho aqui, vamos dizer, eu tenho todo o desenho aqui, eu posso trazer ele uma segunda vez aqui. Espera lá, só que a etiqueta vai atrapalhar vocês enxergarem. Junto essa pontinha com essa, olha, e trago ele dessa maneira. Então, eu posso também reproduzir ele de uma forma que ele fique sendo, olha, se eu juntar aqui, eu gosto sempre de manter o mesmo espaçamento. Várias vezes eu também consigo fazer com ele um preenchimento. Então, esse é mais um daqueles stencil que a gente fala assim, um 3 em 1. Eu consigo fazer canto, eu consigo fazer um centro, eu consigo fazer preenchimento e dentro do canto, eu vou mostrar para vocês agora desenhando, que a gente também consegue separar elementos. Eu não preciso usar ele na forma completa. Se a minha moldura é menor, eu consigo, a partir dele, diminuir e criar mais um desenho. Então, vamos lá, eu vou explicar passo a passo como que vocês vão caminhar com esse stencil na máquina e vamos ver certinho tudo que a gente pode aproveitar desse tipo de stencil. Então, olha, desenhei aqui uma seção. Se eu remover o meu stencil, eu não tenho um canto muito grande, eu posso fazer aqui, olha, emendar essas partes aqui. E aí, em vez de eu tirar ele inteiro, o desenho inteiro, eu tiro só esse detalhinho. Então, eu posso até pegar esse detalhinho e construir uma moldura. Vamos dizer, se vocês conseguirem visualizar que eu tenho uma moldura desse tamanho, eu tiro uma parte aqui, vou virar ele aqui, olha, vou encaixar, tá vendo? Dessa parte aqui, eu encaixo aqui novamente. Vamos botar pro lado de cá para vocês poderem observar. Eu encaixo aqui ele novamente e sigo tirando só essa parte. Então, eu consigo fazer uma moldura só com essa seção do stencil. Então, outra opção, eu posso trabalhar só isso, ou eu volto aqui, vou tirar em cor diferente para vocês poderem observar a segunda seção que esse stencil traz, para vocês verem como ele é super versátil. Então, essa é a segunda parte do desenho. Então, em laranja seria um elemento, em rosa o segundo elemento. Então, eu posso optar por usar todos os elementos juntos, a forma completa, usar só a parte em laranja ou usar só a parte em rosa. Então, é um stencil que dá, assim, muitas opções da gente poder trabalhar isso, né? E aqui no caso, ó, ele tem que ter um passando por cima, o outro passando por baixo. E como eu falei para vocês, como é um stencil do Celta, né, inspirado no desenho Celta, eu tenho também bastante backtracking. Então, eu posso optar por começar, por exemplo, por aqui. E sempre falo para vocês, tentem encontrar o que é mais confortável para vocês na hora de fazer. Então, vou aqui, quilto toda essa parte aqui, vou lá em cima, volto e fecho. Desço,
Eu posso optar ou vir para essa parte ou já fechar esse outro segmento aqui, tanto faz. Vai ter backtracking de qualquer forma, né? Então, como eu tô aqui, eu desci, já tô nesse espaço, eu vou fechar essa ponta aqui, que é esse quadradinho. Vou, volto, e assim a gente vai completando na máquina todo o quilting, ó. Fechei essa parte. Nesse ponto, eu volto um pouquinho, ó, backtracking aqui. E vou fechar esse outro pedaço, vou e fechei esse pedaço aqui. Então, no momento eu tô aqui, eu preciso agora alcançar outras partes. Então, nesse ponto eu vou ter que fazer um backtracking, vim pra cá, faço essa parte, tô nesse pedaço aqui, já faço essa parte aqui, ó, posso fechar ela, volto, venho novamente backtracking, venho aqui pra baixo, vou lá, construo essa parte que vai lá embaixo e volta. E terminei o quilting nesse ponto. Então, se vocês lembrarem, eu comecei aqui nesse ponto, fiz ele, em muitos momentos eu faço backtrack. Então, para a gente conseguir esse visual que passa por cima e passa por baixo, a gente precisa fazer o backtrack. E também deixo, ele já é bonito por si só dessa maneira, mas se vocês quiserem, conforme vocês têm esse canto aqui, ó, do trabalho de vocês, quiserem acrescentar mais coisa aqui para não em volta dele, pode acrescentar. E aí eu entraria, por exemplo, se eu estivesse fazendo um caminho sem fim, eu vou entrando nele todo e fazendo o caminho sem fim, de forma que eu abaixo essa manta e também entraria nessas partes aqui, ó. Nessas partes para poder aparecer bem o desenho. E sempre que eu entrar com um preenchimento em volta deste desenho, gente, teria que ser a linha da mesma cor do tecido, porque eu só quero colocar a linha aqui para abaixar a manta e o meu desenho aparecer. Então, se eu optar por fazer todo um caminho sem fim miudinho, não faria nada grande, faria ele todo pequenininho para poder abaixar bem essa manta aqui em volta. E o meu desenho aparecer mais. Então, já tracei aqui nesse sanduichinho, já tracei meu stencil de canto. Então, vamos lá na máquina agora e vocês vão me acompanhando, eu vou fazer o quilting desse pedaço. Já tô aqui na máquina para a gente fazer o quilting desse canto, né? Então, que seria o stencil, o CA005, que é um stencil que reproduz um canto, mas como eu já expliquei para vocês, a gente consegue fazer muitas coisas com esse stencil. Bom, a gente pode escolher aonde quer começar. Eu vou começar, acho que nesse ponto aqui, ó, para já fechar essa parte aqui de baixo, antes de seguir viagem para as outras partes, né? E como eu falei para vocês, vai ter backtracking. O que é o backtracking? É quiltar em cima daquilo que eu já quiltei uma vez. Então, vou começar por aqui e vocês vão me acompanhando aí no vídeo. Então, olha, já fiz esse cantinho aqui. E quando nesse pedaço eu passei, eu tinha fechado, eu voltei passando por cima, aqui já é um backtracking, né? É fazer o quilting em cima daquilo que eu já tinha feito antes. Então, vai acontecer várias ocasiões nesse tipo de desenho que eu vou fazer isso. Vou ter que ir para um lado e para o outro e passar novamente. Então, desse ponto que eu tô aqui, eu já vou fazer essa perna comprida que me leva, que vai aqui para baixo, já deixo ela pronta. Então,
eu fui lá embaixo e fechei toda essa seção. Voltei aqui exatamente aonde eu comecei. Então, daqui para escolher outra área, eu vou obrigatoriamente fazer o backtracking. Então, eu vou subir nessa parte, eu já fecho esse pedaço, depois a gente começa a fechar pedaço por pedaço. Outro recurso muito bom, toda vez que a gente passar aqui, eu tenho uma abertura que seria aquela outra que vai lá para cima. Então eu passo primeiro, faço, volto. Então já fica mais fácil, diminui a quantidade de backtracking. E terminei nesse ponto aqui. Eu fiz o quilt dele todo, algumas horas vocês viram, eu fiz o backtracking, mas é assim mesmo. Eu vou tirar ele da máquina, vou apagar as marcações e para mostrar para vocês como que ele fica. Marcações já apaguei tudo, né? Eu vou mostrar para vocês, vamos ver se vocês percebem com o brilho da luz da máquina, como ele fica bonito, né? Interessante, ele dá um visual assim, uma textura muito bonita no quilting. Então, seria um extenso que vocês podem usar num canto ou vocês podem fazer outras coisas. Fazer um centro, um centrinho de mesa, fazer só uma meia-lua, se vocês querem usar só 2 vezes o extenso. Então, esse é o CA005, é um dos extensos da coleção de extensos de canto. Eu tenho outros designs lá e vou ver se trago aqui para vocês também mais opções. Então, para quem está procurando, me perguntando aonde eu encontro esses extensos, tudo na minha loja virtual, que é o fabiadiniz.com. Vocês vão entrar em loja e lá vocês vão acessar. Mas eu deixei o link aqui na descrição do vídeo. É só abrir a descrição do vídeo, vocês vão encontrar. Então, esse é mais um. E a mesma coisa, quero que vocês façam, que vocês entrem com preenchimento e toda vez que vocês usarem um tipo de design desse, compartilha. Não esquece de marcar o @fabiadinizquilting para eu poder ver, acompanhar o que vocês estão fazendo e também compartilhar o trabalho de vocês, que eu fico muito orgulhosa toda vez que eu vejo um trabalho com um dos extensos que eu desenhei exclusivamente para vocês. E mais uma coisinha, não deixem de curtir aqui o canal, seguir, curtir os vídeos, marcar para seguir o canal, para eu poder estar trazendo sempre vídeos. Cada semana eu vou vir com um vídeo trazendo uma coisa diferente para facilitar nosso dia a dia no quilt, na hora de ir para a máquina. Então, espero que vocês tenham gostado desse extenso, ele é muito bonito, muito elegante e vocês vão usar bastante, eu tenho certeza. Eu vejo vocês agora na semana que vem.